Olá, bem-vindo ao Bicislux em Portugal. Eu sou Daniela Cislux e nesse episódio eu convido você a visitar comigo o Largo do Carmo em Lisboa para conhecermos juntos as ruínas da igreja e o convento do Carmo e o Museu Arqueológico do Carmo, um dos museus mais antigos de Lisboa. Do Largo do Carmo, seguiremos para o Elevador de Santa Justa, um antigo meio de transporte público que, por sua espetacular arquitetura e engenharia, tornou-se uma das atrações mais famosas de Lisboa. Preparado para me acompanhar neste passeio? Hoje vamos viver uma das experiências mais autênticas da capital portuguesa, um passeio no elevador de Santa Justa. Inaugurado em 1902, o Elevador de Santa Justa, também conhecido como Elevador do Carmo, é um admirável monumento projetado pelo engenheiro Raul Menier de Ponsard. Este elevador é um sistema de transporte público que facilita a circulação dos lisboetas, fazendo o acesso da Baixa ao Bairro Alto, mais precisamente da Rua de Santa Justa ao Largo do Carmo. Em comemoração ao seu centenário, no ano de 2002, o Elevador de Santa Justa foi classificado como Monumento Nacional. Atualmente é uma das principais atrações da cidade, recebendo cerca de 1 milhão de visitantes por ano. O Elevador de Santa Justa é um dos poucos exemplares de arquitetura em ferro que existe em Lisboa. Sua inauguração em 1902 causou profundo impacto no urbanismo da Baixa da cidade, não só pela sua implantação vertical, mas também pela ornamentação exuberante, enriquecida com trabalhos em filigrana e repleta de arcos em estilo neogótico. Ao nos depararmos com o Elevador de Santa Justa, somos surpreendidos com a beleza de sua arquitetura. Originalmente, o elevador movia-se a vapor, mas em novembro de 1907 foi equipado com motores elétricos. Este é um dos elevadores verticais públicos mais charmosos do mundo e o único exemplar histórico ainda em operação na cidade. São 45 metros de desnível entre as plataformas, percorridos com tranquilidade dentro de uma elegante cabina em madeira. Ao desembarcarmos na plataforma, nos deparamos com a escada em caracol que nos leva ao Mirador de Santa Justa, uma das vistas mais lindas da cidade de Lisboa. Depois dessa experiência maravilhosa no Elevador de Santa Justa, seguimos por essa passarela que nos leva ao Largo do Carmo, nossa próxima visita. O Largo do Carmo é um dos mais belos de Lisboa. No passado, marcou a história ao ser palco da Revolução dos Cravos, que pôs fim ao regime ditatorial em Portugal. Outro vestígio notável desse incidente ocorrido em Lisboa são as ruínas da Igreja e Convento do Carmo. No ano de 1389, Dom Nuno Álvares Pereira, o condestável do reino, ordenou a construção da Igreja do Carmo, em honra a Nossa Senhora do Carmo, como forma de agradecimento pela proteção divina durante o conflito. Que se tornou muito rapidamente, portanto, nos anos seguintes, uma das mais belas igrejas de Lisboa, se não mesmo de Portugal. Foi durante todos estes séculos, a igreja foi sempre modernizada artisticamente, portanto, tudo que era pintura, escultura, alfaias litúrgicas, tudo isso, portanto, foi estando sempre, acompanhando sempre a moda,
Mas em 1755, quando a cidade foi arrasada pelo devastador terremoto, a cobertura das naves da igreja desapareceu. A estrutura do convento foi preservada, mas parte do patrimônio artístico foi consumido pelo grande incêndio que ocorreu após o sismo. No ano seguinte ao terremoto, em 1756, foi iniciada a reconstrução da igreja. As obras, no entanto, foram interrompidas em 1834, devido à extinção das ordens religiosas em Portugal. Os pilares e os arcos das naves, construídos neste período, são um verdadeiro testemunho da arquitetura neogótica experimental de caráter cenográfico. Como todos sabem, enfim, com o terremoto, portanto, Lisboa ficou um verdadeiro caos e, portanto, esta igreja, a zona onde nós estamos neste momento, ruiu completamente. Portanto, os arcos que nós aqui vemos já são uma reconstrução feita logo pós-terremoto. Portanto, do original temos apenas o portal de entrada, o portal gótico, e a zona da cabeceira, à exceção do teto da Capela Mor. E assim foi criado esse cenário mágico, que apesar de ser uma ruína, nos deixa completamente encantados. Em meados do século XIX, quando imperava o gosto romântico pelas ruínas e pelos antigos monumentos medievais, a ideia da reconstrução do edifício foi descartada, mantendo o corpo das naves da igreja a céu aberto. Uma curiosidade contada pelos lisboetas é que a origem da expressão popular portuguesa cair o Carmo e a Trindade pode estar relacionada com a história deste local. A expressão é usada para fazer referência a fatos que provocam surpresa ou que podem trazer consequências graves. Historicamente, o Carmo e a Trindade eram as duas áreas que constituíam a antiga freguesia lisboeta do Sacramento, possuindo dois dos mais importantes conventos da região. Ambos ruíram no terremoto de 1755, causando assombro perante a tragédia e dando origem à expressão popular tão literal. Parte do teto da igreja resistiu ao terremoto. Este espaço abriga hoje o Museu Arqueológico do Carmo. Fundado em 1864 pelo arquiteto e arqueólogo Joaquim Posidônio Narciso da Silva, este foi o primeiro museu de arte e arqueologia do país. Este patrimônio é formado por coleções únicas que conheceremos agora. O valioso acervo do museu possui peças de diversas épocas e as suas coleções são caracterizadas pelo ecletismo. O Museu Arqueológico do Carmo contempla desde artefatos da pré-história até peças contemporâneas, dispostas ao longo de 5 salas, através das quais podemos conhecer as formas de pensar e sentir dos homens ao longo do tempo e nas diversas vertentes culturais. Apesar da entrada do museu ser realizada aqui pela 3ª sala, nossa visita será feita em ordem cronológica e começaremos pela sala 1. Esta é a primeira sala do museu, denominada de Sala da Arqueologia e dedicada aos mais remotos habitantes do atual território português. Aqui encontramos mais de 1000 artefatos pré-históricos, como as pedras lascadas, vasos e peças originárias de escavações arqueológicas. Os vários artefatos expostos representam diversos períodos cronológicos, do Paleolítico e Neolítico até a Idade do Ferro. Em destaque está a coleção de Vila Nova de São Pedro, uma complexa fortificação de Azambuja, construída e habitada entre 3.500 e 1.500 anos antes de Cristo. Ao centro, encontramos uma maquete desta fortificação, que foi habitada por pequenas comunidades agropastoris, já conhecedoras da metalurgia do cobre. Da época romana, o grande destaque é o sarcófago das Musas, datado do século IV depois de Cristo. O sarcófago exibe 9 musas esculpidas em mármore, uma obra-prima que integra o conjunto de diversas obras do período entre a época romana e o domínio islâmico no território português. Em destaque estão o friso dos leões e os fragmentos do pilar do extinto convento de Chelas, com medalhões vegetalistas e figuras de grifos, peças que representam a arte moçárabe de Lisboa. Desde o início desta construção, Dom Nuno Álvares Pereira decidiu que seria neste monumento que desejava ser sepultado.
No local onde era a capela mor da Igreja do Carmo, ainda existe a sua sepultura primitiva, datada de 1380, cuja arca tumular foi destruída pelo terremoto. É impossível ficarmos indiferentes às esculturas tumulares, um acervo de valor inestimável. O túmulo de Dom Fernando I, o último rei da primeira dinastia, se destaca como a mais extraordinária obra do conjunto. Datado do século XIV, possui todas as faces decoradas com cenas da vida e milagres de São Francisco de Assis, brasões e escudos de Portugal. Também do século XIV encontramos o túmulo de Fernão Sanches, filho bastardo do rei Dom Dinis, esculpido com uma cena de caça. Esta sala guarda ainda a reconstituição de parte do monumental túmulo da rainha Dona Maria Ana da Áustria, esposa de Dom João V, construído no século XVIII. Um trabalho que recriou a arca desaparecida e recuperou as esculturas barrocas originais, repletas de detalhes impressionantes. Uma obra-prima barroca que podemos ver de perto aqui neste museu. O museu também foi criado para ser um espaço didático, por isso foi instalada aqui a Biblioteca dos Arqueólogos Portugueses. Aqui encontramos também suas coleções exóticas, que incluem cerâmicas e as impressionantes múmias provenientes de um cemitério Chancai, no Peru. O incrível sarcófago egípcio completa esta coleção. Na quinta sala do museu encontramos elementos que relacionam a antiga igreja e convento do Carmo e o seu fundador. Em memória de Dom Nuno Álvares Pereira, encontramos uma escultura em madeira que o representa e a cópia de sua arca tumular. Aqui estão expostos objetos que testemunham a vivência do cotidiano do convento ao longo dos séculos. Outras peças em exposição dão vida e cor à sala, como o conjunto de 14 painéis de azulejos em estilo barroco do século XVIII, representando a Paixão de Cristo, os azulejos hispano-árabes e a pedra de armas da rainha Dona Maria Francisca de Saboia. A antiga sacristia acolhe hoje o auditório, que nos apresenta um vídeo sobre a história do edifício, de sua criação à sua reconstrução, mostrando os danos sofridos com o terremoto, bem como a sua transformação em museu. O Museu Arqueológico do Carmo é um espaço de cultura, contemplação e história, contada também nas paredes externas. Uma das peças que mais se destaca é a janela manuelina, datada do século XVI, proveniente do Mosteiro dos Jerônimos. Esta mistura de fragmentos de diferentes épocas e origens contribuem para um ambiente cenográfico de ruínas, transformadas em um belo museu a céu aberto. Entre as diversas peças, destaca-se uma estátua de São João Nepomuceno e também a pia batismal de Simão Correia, com motivos florais, e ainda o túmulo manuelino do Cavaleiro, datado do século XVI. Este monumento é como um memorial ao terremoto de 1755, envolto por uma aura romântica que oferece um espaço de contemplação em plena Baixa Lisboeta. E envolvidos por esta fantástica paisagem, nos despedimos do Museu Arqueológico do Carmo. Obrigada por sua companhia e espero por você em nosso próximo encontro.